Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, certo? Que vai ser resolução de exercícios sobre a matéria estudada na aula passada, certo? Por isso é importante que vocês tenham assistido a nossa última aula. Mas antes da gente iniciar, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e o seu livro didático para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu já havia falado, nossa aula hoje é de resolução de exercícios sobre a matéria estudada na aula passada, o sistema digestório, certo? As questões, elas são do livro de vocês. A primeira é da página 143, a primeira questão, onde é a seguinte pergunta: para que nosso organismo possa absorver os alimentos ingeridos, é necessário que ocorra a digestão. Explique, incluindo todos os segmentos anatômicos, como ocorre a digestão. O primeiro passo que a gente estudou na aula passada, a primeira etapa da digestão, acontece na boca, a parte mecânica. Então, a primeira parte da nossa digestão vai acontecer na boca, onde as macromoléculas viram micromoléculas, as moléculas grandes vão ser reduzidas. Também inicia a digestão dos carboidratos, certo? Tem a salivação para ajudar a umificar o alimento melhor ser ingerido, certo? Depois disso, a gente viu que ele vai para a nossa faringe, onde ele vai ser empurrado para dentro, certo? Depois disso, depois da faringe, ele vai para o esôfago, que vai acontecer um movimento de peristaltismo e vai empurrar nosso alimento para o estômago. No estômago, ele é ácido, a gente viu que o estômago é ácido, vai acontecer a maior parte da digestão lá. Os alimentos eles vão ser corroídos, eles vão ser diminuídos ainda mais. E a gente viu que também tem o intestino, que são dois, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? Onde acontece a absorção de água, de nutrientes, de vitaminas, tudo que precisa ser absorvido pelo nosso corpo, e tudo que resta que não foi absorvido vai para o reto, onde ele vai ser armazenado e liberado, eliminado do nosso corpo, certo? Dando continuidade, então, só para relembrar essa primeira questão, tem a boca, que começa a digestão, onde a parte mecânica vai das macromoléculas, as moléculas grandes do alimento viram micromoléculas, moléculas pequenininhas. Também é na boca que acontece a salivação para poder umificar o alimento e melhor ser ingerido. A gente viu que na boca começa a digestão dos carboidratos, depois vai para a faringe, que é um tubozinho onde tem a divisão do sistema respiratório para o sistema digestório. Depois da faringe vai para o esôfago, onde tem os movimentos de peristaltismo, onde vai empurrar o alimento para o nosso estômago. No estômago vai continuar a digestão, principalmente das proteínas. Depois do estômago vai para o intestino delgado, onde tem a absorção dos nutrientes e várias outras coisas que a gente viu na aula passada. Por último, o intestino grosso, onde acontece a absorção, assim como no intestino grosso termina a absorção, que começa lá no intestino delgado, e no final tem tudo que não foi absorvido é armazenado no reto e depois eliminado. Dando continuidade à segunda questão, certo? Da página 144. Eu trouxe a imagem por conta dessas figuras aí. A seguir, a figura 1 a seguir mostra as vilosidades do intestino de uma serpente após um longo período de jejum. Enquanto a figura 2 mostra a mesma região minutos após a ingestão de alimentos. Então, na figura 1, sem nenhum alimento, não ingeriu nada, e na figura 2, comeu alguma coisa, ingeriu alguma coisa. Essa rápida alteração nas vilosidades é causada por um intenso aumento da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Tal mudança após a alimentação é importante para o aumento da eficiência do nosso processo de nutrição, eficiência do processo de nutrição das serpentes, porque a alternância das vilosidades contribui para a eficiência da nutrição das serpentes. Justifique sua resposta. Então, por que essa alteração nas vilosidades vai ajudar na digestão, vai ajudar ali na absorção dos nutrientes das serpentes?
vocês vão ter que lembrar que quanto maior o contato com o alimento, mais fácil vai ser absorver e digerir. Então, quando acontece esse aumento das vilosidades, vai ter essas vilosidades aí vão fazer com que tenha maior contato com o alimento, uma maior superfície de contato. Na figura 1, se ela continuasse desse jeito quando o alimento for ingerido, ela não vai tocar tão bem em todas as partes do alimento. Já na figura 2, a gente vê que essas vilosidades maiores, elas vão encostar ali em todas as partes do nosso alimento. Isso vai ajudar no processo, das serpentes no caso, ajudar nos processos de digestão e nutrição, certo? Agora a terceira questão, eu também trouxe a imagem por conta desse gráfico. Durante uma aula prática foram testadas duas enzimas digestivas distintas, intituladas de A e B. Foram realizados testes em laboratório para sua identificação. Os resultados dos testes foram resumidos na tabela a seguir. Substância testada: lactose, digestão com A sim, digestão com B não. Proteína, digestão com A não e digestão com B não. Amido, não com A e sim com B. E lipídio, não com A e não com B, certo? A partir dos resultados obtidos, responda os itens abaixo. No item A, é possível concluir, a partir das substâncias digeridas, quais são as enzimas A e B? Sim, a enzima A é a lactase e já a B é a amilase. Como é que eu sei disso? Porque ela faz a digestão da lactose. A faz a digestão da lactose, mas não faz da B. E já o nosso amido, ela não faz a digestão do A e faz a digestão do B. E a proteína e lipídio é não para os dois. Então, é possível concluir a partir das substâncias digeridas quais são as enzimas A e B? Sim, a nossa enzima A vai ser a enzima que melhor faz relações com a lactose, que nesse caso a gente teria que pesquisar em outros cantos, mas eu vou logo trazer para vocês, que é a lactase. E já na B, que tem que ter relação com o amido e não com a lactose, vai ser a amilase, certo? Dando continuidade, agora o item B. Em qual órgão do sistema digestório a enzima B é encontrada? Em que órgão do nosso corpo a amilase é encontrada? Que também pode ser chamada de pitialina. Essa enzima está presente na saliva, certo? Então ela pode ser encontrada na nossa boca. C. As enzimas em questão não foram capazes de atuar na digestão de proteínas e lipídios. Cite as enzimas eficazes para essas substâncias e órgãos do corpo humano onde podem ser encontradas. Quais são as enzimas referentes às proteínas e aos lipídios? As enzimas pepsina e tripsina são eficazes na digestão de proteínas. A gente falou dessas enzimas quando a gente estava falando do estômago, onde ocorre lá a quebra das proteínas, certo? A primeira atua no estômago, como a gente tinha falado, e a segunda no intestino delgado. As lipases são enzimas capazes de degradar os lipídios, as gorduras, e elas estão presentes no nosso sistema delgado, certo? Agora, dando continuidade, página 150, questão 1. Para demonstrar experimentalmente a digestão de proteínas no estômago de mamíferos, é mais adequado colocar um fragmento de carne com água em um recipiente com agitação constante mantida a 36 graus, adicionando-se apenas, então, para fazer essa digestão de proteínas no estômago dos mamíferos. Qual é a enzima presente? A gente viu, tem até em um dos nossos slides na aula passada, que a gente vai encontrar as enzimas que a gente vai encontrar ali no estômago, vai ser a pepsina e o ácido clorídrico, certo? Tem até em um dos nossos slides na aula passada, quando a gente estava falando do estômago. Então, a resposta correta aí é o item C. Questão 2. Alimento no sistema digestivo humano. O alimento no sistema digestivo humano percorre os seguintes órgãos antes de chegar ao intestino delgado.
primeiro a boca, depois a faringe, o esôfago, o estômago. Se a gente fosse dar continuidade, depois do estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e reto. Então, a resposta que traz corretamente a ordem a ser seguida pelo alimento é o item B, boca, faringe, esôfago, estômago. Questão 3. As etapas da atuação do sistema digestório sobre o alimento ingerido, na ordem que acontecem, são: o que é que acontece? Primeiro, a ingestão. Primeiro, a gente ingere nosso alimento. Depois, a gente faz o processo de digestão. Depois, a gente absorve os nutrientes, a água, as vitaminas, tudo que tem para ser absorvido. E depois, a eliminação de tudo que não foi absorvido. Então, o item que traz corretamente a ingestão, digestão, absorção e eliminação é o item C. Agora, dando continuidade, a questão 5. Uma pessoa fez uma refeição no qual constavam as substâncias 1, 2 e 3. Durante a digestão, ocorreram os seguintes processos. Na boca, iniciou-se a digestão de 2. No estômago, iniciou-se a digestão de 1. E a digestão de 2 foi interrompida no duodeno, ocorrendo a digestão das 3 substâncias. Com base nesses dados, é possível afirmar corretamente que 1, 2 e 3 são, respectivamente, as proteínas, carboidratos e lipídios, certo? Então, a resposta correta é o item B. Dando continuidade, só lembrando, só para mim poder citar aqui, ó, vocês percebem que na boca iniciou a digestão de 2. E nessa aula agora eu já falei que os carboidratos começam a digestão dos carboidratos começa na boca, daí já dá para eliminar o item A, o D e o E, fica só com o A e com o B. E o estômago iniciou a digestão de 1, e eu falei ainda nessa aula aqui que as proteínas, o estômago digere e quebra as proteínas. Então, a gente já eliminaria o item C e ficaria apenas com o item B. É importante que vocês façam isso, eliminação de itens, para ser mais fácil chegar à resposta final. Agora, a sexta questão. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com a reabsorção de água, a absorção de água. Lembra que eu falei nessa aula ainda que o intestino grosso está relacionado com a absorção de água? Assim como o intestino delgado, ele encerra o processo, certo? Então, a resposta é o item D. Dando continuidade, sétima questão. Cálculos biliares, conhecidos popularmente como pedras na vesícula, são formações sólidas em forma de grãos no interior da vesícula biliar. Essas estruturas provocam dor intensa e costumeira, requerem remoção cirúrgica do órgão acometido. A remoção da vesícula biliar não atrapalha significativamente a digestão dos alimentos, pois mesmo sem ela, o fígado continua produzindo a bile, que passa a ser retido pelo ducto caledônico. A função da bile no processo digestório é facilitar a digestão de gorduras. Na aula passada, a gente viu o bile, onde ele está, que produz, e eu deixei bem claro lá qual era a principal função dele, que é facilitar a digestão de lipídios, facilitar a digestão de gorduras. Então, a resposta é o item D. Agora, a oitava questão. A lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação é o fígado, certo? Até é comum ouvir, quem bebe muito tem problema no fígado, certo? Que é o órgão responsável ali para ajudar a desintoxicar. Então, a resposta é o item B. Gente, perceberam que a quarta questão não está no slide? Eu acabei esquecendo de colocar, mas eu vou falar aqui, tá? Acompanhe. Quarta questão. Uma pessoa que tenha sofrido uma cirurgia para a retirada do estômago deverá ter prejuízo, principalmente na digestão de
E tem a proteína, certo? A gente já falou várias vezes nesse vídeo que o estômago está bem relacionado com a digestão das proteínas. Então, assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal do YouTube da escola para vocês reverem as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para acompanharem as agendas digitais e que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima!